Olá, nós estamos aqui mais uma vez. Eu sou a pastora Cristiana Tebas, estou aqui na igreja, no templo da comunidade Águas Vivas. Este é o programa Comunidade em Ação. Nós estamos aqui gravando este programa que tem a finalidade de abençoar a sua vida, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. É muito bom saber que nós temos telespectadores assíduos neste programa, pessoas queridas, que sempre reportam a nós, que estão ligadinhos no programa de televisão. Eu quero nessa oportunidade mandar um abraço para uma família muito especial, que faz parte inclusive da célula que acontece na minha casa, que é a família do Ilídio, a sua esposa, a Dona Maria, sua sogra, Que bom é ter vocês conosco ali, compartilhando toda quinta-feira, ali na intimidade do meu lar. É muito bom ser, participante dessa obra linda que Deus está fazendo na vida de vocês. Então hoje o meu abraço é para essa família muito querida da comunidade Águas Vivas, a família do Ilídio. Ele é o representante máximo dessa família, mas que todos se sintam abraçados, neste momento, em nome de Jesus. Eu quero nessa oportunidade convidar você para estar conosco no nosso culto. Todo domingo às 7 horas da noite nós temos um culto onde recebemos muitos visitantes. Quem sabe você simpatiza com a nossa igreja, com a nossa forma de cultuar ao Senhor, mas você nunca veio aqui ao templo da comunidade Águas Vivas. Nós estamos aqui na Avenida Dário Grossi, no número 1548, e todo domingo nosso culto é um pouquinho mais cedo que as demais igrejas, é às 7 horas da noite. E nós estamos aqui louvando, adorando a Deus, recebendo uma palavra do coração de Deus para a nossa vida, e você é o nosso convidado, Eu gostaria muito de estar aqui com você, te dar um abraço, poder orar pela sua vida, Que Deus possa te despertar e que você se sinta assim bem desejoso de estar conosco. Vai ser um prazer receber você aqui. Todos os sábados nós temos alguma programação na nossa igreja. Primeiro sábado de cada mês nós temos o culto dos homens, o segundo sábado é o culto de mulheres, o terceiro sábado é o encontro dos casais, Casais da igreja e convidados, Casais visitantes. E o último sábado do mês nós temos um culto chamado A Viva Comunidade. Um culto muito dinâmico, muito cheio de louvor, de adoração, onde nós não nos preocupamos muito com um roteiro assim, de um culto. Nós deixamos que o Espírito Santo dirija, na liberdade dele, as nossas vidas aqui em adoração ao Senhor. Então é um culto muito interessante, o último sábado de todo mês. Que você venha estar conosco, será uma grande bênção receber você aqui. Na terça-feira nós temos uma escola bíblica, Nós não temos culto domingo pela manhã, então a nossa escola bíblica é sempre terça-feira, 7h30 da noite. Ali nós estudamos a palavra, ali nós aprofundamos o conhecimento das escrituras. E é uma oportunidade muito bacana, principalmente para você que tem dificuldade de estudar a Bíblia sozinho. Terça-feira, 7h30 da noite. Quinta-feira é o dia da igreja estar reunida em células, São pequenos grupos espalhados na cidade. Ali é onde nós nos reunimos e podemos compartilhar nossas lutas, pedir oração pelas nossas famílias, E estarmos em comunhão com um pequeno grupo de irmãos. E é maravilhoso. Na minha casa tem uma célula, eu tenho esse privilégio, de ser ali anfitriã de uma célula na minha casa. Mas na cidade existem várias células em vários bairros. E de repente aí pertinho da sua casa tem uma célula e você nem sabe disso. Se você quiser saber se perto da sua casa, no bairro onde você mora tem uma célula, você pode ligar para o telefone da igreja, 3321-7355. E você vai se inteirar, vai se informar direitinho. E na quinta-feira, 8 horas da noite, quem sabe você estará lá, recebendo uma bênção de Deus, Ali naquele grupo tão abençoado chamado Célula. Amém? Fica aí então nossa programação para que você fique bem inteirado de toda ela. Tá ok? Bom, nesse momento nós vamos então meditar num texto da Palavra de Deus que vai trazer um ensinamento muito profundo para o nosso coração, algo que Deus colocou na minha vida em oração. Eu sempre preparo esses programas debaixo de oração, debaixo da meditação da Palavra de Deus. Primeiro, eu já assim mastiguei isso aqui tudo, então eu agradeço a Deus o privilégio também que eu tenho de primeiro receber essa palavra e agora ter a oportunidade de levá-la até você. Então nós vamos ao momento da Palavra de Deus.
quero falar com você a respeito dos olhos. Como assim, pastor, os olhos? Sim, os olhos. Eu vou falar dos olhos físicos, que são esses olhos que Deus nos deu, né? E eu vou falar dos olhos espirituais. E para falar um pouquinho sobre os olhos, o título que eu dei a essa mensagem é a luz do corpo. E a luz do corpo são os olhos. E você vai entender dentro da palavra sobre isso agora, tá? Eu espero que o Espírito Santo agora abra o seu entendimento para que você entenda essa palavra em nome de Jesus. Nós leremos o texto em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 22, que a palavra de Deus diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? A palavra de Deus nos ensina que os nossos olhos são como uma luz para o corpo. Então vamos destrinchar um pouquinho esse início desse versículo. A luz, qual a finalidade da luz? A finalidade da luz é clarear. A finalidade da luz é que quando ela chega, aquilo que está escuro, aquilo que está em trevas, vai sair, vai embora. Através da luz, né, por exemplo, nós estamos gravando aqui, é dia. Então a luz natural, até a luz da igreja, está ajudando na iluminação para que eu possa enxergar. Não é? À noite nós dependemos ainda mais da luz, né? No passado a luz ela era, por exemplo, utilizada em forma de lamparinas. Eu não sou tão velha assim, mas na minha época de criança, né, eu visitava os meus avós na roça e eu peguei um pouquinho desse tempo em que a luz era uma luz de lamparina, né? E a gente via na parede da casa da minha avó aquela fumaça, né, que escurecia a parede, né? Eu acho que se você é dessa época, você vai lembrar muito bem do que eu estou falando. Então, mesmo ali naquela dificuldade, naquela limitação, aquela lamparina era sim uma luz que ajudava as pessoas. Imagine sem ela, né? Às vezes, por exemplo, na roça mesmo, dias de lua cheia eram os dias favoráveis para que as pessoas pudessem visitar os parentes, porque não se dispunha de lanterna, como hoje nós temos tanta coisa, tanto artifício, né? Em termos de luz. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a luz tem essa finalidade de nos auxiliar a ver, a enxergar, a clarear. E a palavra de Deus compara os olhos com luz. Então veja que interessante, se os nossos olhos forem bons, diz a palavra, todo o nosso corpo será iluminado. Pastor, então vamos entender, me ajude a entender esse texto. Os olhos são essa luz para o corpo, por quê? Porque através daquilo que eu ponho diante dos meus olhos, eu ilumino todo o meu corpo ou eu escureço todo o meu corpo. Ou eu jogo luz para dentro do meu corpo ou eu jogo trevas, escuridão para dentro do meu corpo. Vamos ser mais específicos agora? Eu vou dar um exemplo para você. Eu vi uma mãe outro dia fazer algo com um filho muito interessante. Esse menino, ele tem 10 anos de idade, ele estava no videogame, no seu celular, né? Hoje as crianças, elas têm com muita facilidade à mão um celular. E esse menino, ele estava com o seu celular ali nas suas mãos e ele o tempo todo, ele manipulando aquele celular e fazendo ali o uso de um jogo muito violento, um jogo muito brutal, onde havia morte, onde ele com o seu dedo ali, ele manipulava um rapaz para poder cortar a cabeça do outro, e a mãe passou e viu aquele jogo. E ela não sentiu bem com aquilo,
E coincidência ou não, estava passando na televisão, nós vemos aí esses dias o ataque terrorista na França, estava passando uma reportagem sobre o islamismo, né? Aqueles homens que são desde pequenininhos adestrados para a guerra, para a violência, para se for necessário, eles colocam bombas em todo o corpo e são capazes de explodir, matando a si mesmos para prejudicar muita gente. E aquela mãe, muito sabiamente, pegou aquela criança e levou para ver aquela reportagem junto com ela. E ao terminar aquela reportagem, aquela criança disse assim: meu Deus, mas como que esses homens, mamãe, podem fazer tão mal para as pessoas desse jeito? Então aquela mãe, com sabedoria, disse o seguinte: talvez eles tenham sido crianças dóceis, inocentes, mas que um dia escolheram colocar diante dos seus olhos coisas que os levaram a ser assim como são hoje. Eles jogaram para dentro do corpo escuridão, receberam ensinos cheios de escuridão, cheios de trevas, ensinos de morte, ensinos de agressividade, ensinos de muita maldade. E hoje se tornaram essas pessoas tão malignas que são capazes de tirar a vida de várias pessoas, né, em nome de Deus, inclusive, né, uma obra totalmente enganosa, de engano mesmo. Então, ela disse para ele: filho, o que você põe diante dos seus olhos é aquilo que vai nutrir seu coração. O que você está pondo diante dos seus olhos é aquilo que vai jogar luz ou trevas para dentro de você. Então é muito importante a gente saber o que nós vamos colocar diante dos nossos olhos. Existe um texto da palavra de Deus em Atos, no capítulo 9, no versículo 3 em diante, aonde o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, né, ele também tinha o nome de Saulo, ele tem um encontro com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Saulo ia andando pelo caminho e de repente veio uma luz muito forte sobre ele, mas muito forte, que ele caiu. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. A palavra de Deus não fala o cavalo, né? A gente tende assim a concordar com algumas coisas, mas a literatura mostra que ele caiu no chão. E ele ficou cego. Tamanha intensidade daquela luz, a luz de Cristo. E Jesus pergunta para ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Porque o apóstolo, né, o que depois se tornou o apóstolo Paulo, que naquele tempo era Saulo, ele perseguia os cristãos. É mais ou menos isso que nós estamos vendo nos dias atuais. Ele era ferrenho na perseguição aos cristãos. Mas então Jesus Cristo se revela a ele, né, naquela luz maravilhosa que Cristo tem, porque Jesus Cristo, ele é a fonte da luz, né? Por isso que quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, que ela é luz, ela é lâmpada para nós, para a nossa vida. A palavra de Deus diz isso. Essa palavra, ela é luz para a nossa vida. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Se você quiser conhecer o coração de Cristo, você tem que conhecer a palavra. E o próprio Cristo, naquele dia, na estrada de Damasco, se apresenta para Saulo. E Saulo cai, né, e fica cego, de tamanho assim, de contemplar tamanha luz que veio da parte de Cristo. E a gente lê no capítulo 9, mais para o final, no versículo 18, que ele não ficou cego para sempre. Olha o que aconteceu. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Interessante que nesse momento aqui, passado dias, Saulo foi visitado por um homem de Deus, um homem que foi enviado por Deus para ir ali promover uma libertação na vida daquele homem chamado Saulo. Ele estava cego, ele estava incapacitado e Jesus Cristo fez isso com ele por quê? Porque Jesus Cristo queria dar uma experiência pessoal na vida de Saulo, aonde aquele que perseguia a igreja, perseguia os cristãos, ele ia ver que existia alguém tão mais forte do que ele ia se render a esse alguém, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nesse dia aqui, quando aquelas escamas, a Bíblia diz que é algo como escamas, caíram dos olhos de Saulo, e então ele voltou a ver. Eu peguei esse texto para
falar para você algo muito importante. Existem algumas coisas que atrapalham a nossa visão espiritual. Veja, Saulo, naquele momento que ele encontra com Cristo, ele estava totalmente fora do propósito de Deus para a vida dele. Ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o evangelho de Jesus e ele teve que fazer uma conversão. Ele estava indo nesse sentido, ele teve que virar totalmente. É isso que aconteceu no interior de Saulo, através dessa experiência tão forte de luz. E eu quero dizer algo para você aqui. Deus está querendo que os seus olhos espirituais sejam abertos. Que assim como as escamas que caíram dos olhos de Saulo e possibilitaram ele se tornar Paulo, o Saulo, que era perseguidor da igreja, se torna Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? Que escreveu as cartas mais lindas que existem no Novo Testamento. Carta de Coríntios, Efésios, tantas outras. Esse mesmo aqui, foi esse que um dia caiu, ficou cego pelo poder da luz de Cristo, para que ele entendesse que ele não podia mais perseguir a igreja. Ao contrário, ele tinha que viver em função dela, ele tinha que viver para o reino de Deus, ele tinha que usar toda aquela inteligência, aquela intelectualidade que ele tinha para falar da palavra de Deus, das coisas de Deus. Então, queridos, o Senhor ministrou ao meu coração que é necessário que algumas escamas caiam dos nossos olhos para nós enxergarmos o propósito de Deus na nossa vida. Quem sabe você está vivendo uma vida totalmente sem sentido, sem rumo. Você tenta daqui, tenta dali, você toma uma decisão aqui, vê que ela foi errada, aí bate a cabeça de cá. Deixa eu te falar uma coisa, está faltando luz. Porque a luz, ela nos permite andar sem tropeçar. Se um ambiente que você está tem luz, você não teme andar. Por quê? Porque os seus passos serão seguros. E espiritualmente falando, agora, eu quero fechar essa mensagem com você dizendo o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Então Jesus Cristo, ele precisa entrar com a luz dele dentro da sua vida. Eu não sei como está o teu coração, de repente você está até mesmo já num processo. Você já encontrou com Jesus Cristo, e isso a gente vê num texto muito significativo em Marcos. Eu não vou ler aqui agora por causa do tempo. Em Marcos capítulo 8, existe um cego, o cego de Betsaida. Ele encontra com Cristo e Jesus Cristo faz um processo de cura nele muito diferente. Talvez você já viu isso em filmes. Jesus pega, cospe no chão, passa aquele lodo, aquele barro que ele fez nos olhos daquele cego. E aí Jesus Cristo pergunta para ele: você vê o quê? E aí aquele cego diz assim: eu estou vendo homens, mas eles parecem árvores. E naquele momento Jesus Cristo diz assim: não, vamos de novo, vamos completar essa cura. E aí quando Jesus toca ele pela segunda vez, ele fica totalmente curado. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. E tudo que Jesus começa em nossa vida, Ele quer terminar. É uma obra que o Senhor está fazendo em nós, que Ele vai fazendo todos os dias, dia após dia, na medida em que nós nos abrimos para essa obra dEle. Eu espero, em nome de Jesus, que você tenha entendido essa palavra, que você tenha entendido que Jesus Cristo é a luz e que Ele quer entrar dentro da sua vida, para que toda escuridão, para que todas as trevas, tudo aquilo que não presta, que está lá dentro do seu coração, possa sair e que seu corpo seja iluminado. E que você entenda também que tudo aquilo que você põe diante dos seus olhos, os seus olhos funcionam como uma porta de entrada. É por isso que às vezes crianças, por exemplo, falando aqui de uma forma bem prática, crianças que são muito expostas a filmes violentos, a episódios de desenhos animados agressivos, quando você vê, elas estão se tornando agressivas, elas estão fazendo o mesmo que elas estão vendo. Por quê? Porque os olhos são a porta de entrada, lembre-se disso. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem iluminados, toda a tua vida será iluminada. Deixa Jesus entrar, diante de você, dentro do seu coração, e que Ele ilumine toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora.
para que a bênção de Deus venha sobre você, essa luz de Cristo possa iluminar sua vida. A escuridão que está dentro do teu coração possa sair agora em nome de Jesus, com essa luz de Cristo brilhando dentro de você. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és a luz que manda embora todas as nossas trevas. Toda a escuridão que há em nós não tem espaço para ela quando o Senhor chega. Eu quero te pedir, amado Jesus Cristo, vem sobre essa vida que está ouvindo essa palavra neste dia e que tem andado em trevas e que sua vida tem sido uma verdadeira escuridão. Essa pessoa que está com seus pés tropeçando, essa pessoa que está com seus pés embaraçados e não consegue firmar os seus passos porque não enxerga nada. A vida está amarrada. Senhor, em nome de Jesus, vem com Tua luz sobre essa vida, que essa pessoa agora faça do Senhor Jesus o seu único Salvador. Senhor, entra neste coração, nessa vida e faz essa mudança. Que a Sua luz entre, ó Deus, e promova, ó Deus, a libertação que essa pessoa está precisando. Eu oro abençoando essa vida que está desejosa dessa libertação. Oro mesmo, ministrando sobre ela, Senhor Deus, essa graça, essa unção do Teu Espírito Santo. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que é a própria luz, aquele que quer mandar embora todas as nossas trevas. No nome dEle, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que eu oro. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe, que a luz de Cristo brilhe em você. Um grande abraço. Até o próximo programa, se Deus quiser.